Olá, meu nome é Christian Ferreira, esse é o nosso Cave Mais Fundo de número 2, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Cave Mais Fundo é uma série de estudos, nós estamos começando por Lucas e Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. É uma iniciativa da Igreja Sal da Terra do bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Nós estamos disponibilizando esses estudos com a intenção de te ajudar na sua caminhada de fé e compreensão bíblica. Então, se você ainda não viu o número 1, vai lá, está no nosso canal, assista, curta, se inscreva e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? No estudo de hoje nós falaremos um pouco sobre seitas e grupos políticos, o autor do Evangelho de Lucas, a data, destinatário e objetivo. Então, isso é o que se trata, sobre isso é o que nós trataremos hoje no nosso estudo. A gente começa falando um pouquinho sobre o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era composto por 71 homens, mais o sumo sacerdote, baseando-se na orientação de Deus a Moisés, lá em Números, capítulo 11, dos versos 16 a 17. Vamos ler. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então, essa foi uma palavra de Deus para Moisés, quando eles estavam na caminhada do deserto ainda, baseado nisso, na ideia de ter um grupo de 70 homens mais um, que no caso era Moisés, para poder ajudá-lo a conduzir o povo. Então, esse grupo de líderes, de supervisores, eles auxiliariam nessa administração das causas do povo, na direção do povo. Baseado nisso, essa forma de julgamento, de administração de causas, vai seguindo, tem continuidade, tem algumas mudanças ao longo da história. Então, a fase de maior destaque é durante o governo macabeu. Nós falamos sobre a revolta dos macabeus, quem foram os macabeus, lá no nosso vídeo número 1. Principalmente durante o reinado de Salomé Alexandra, quando a classe sacerdotal é inserida na Assembleia. Então, a gente pode ver que lá na instrução de Deus para Moisés não existia a inclusão da classe sacerdotal, que vai ser inserida somente depois com Salomé Alexandra, que faz parte da dinastia dos Asmoneus. Então, Roma preservou o Sinédrio e nesse período ele era responsável por julgamentos dentro do povo, principalmente os religiosos, que não eram do interesse romano, salvo quando envolvia uma revolta. Então, Roma, a forma de governo romano, como nós já vimos e continuaremos vendo, sempre é bom lembrar, ela não interferia nessa administração particular do lugar onde ela tomava posse, onde ela assumia o governo. Então ela mantinha isso. Você tinha lá o governo, a administração das questões religiosas pelo Sinédrio. Nós vamos ver isso no julgamento de Jesus, muito claramente. Então tem o Sinédrio funcionando. E se houvesse motim, se houvesse alguma revolta, alguma coisa contra Roma, nesse sentido, uma revolta do povo, o que ameaçasse que aquele povo estava se voltando contra o seu governo, o governo romano, então entrava o governo romano nessa história. Não era mais assunto religioso, agora já era político, então entraria nesses assuntos políticos. Eu vou usar nesse nosso estudo de hoje algumas referências do livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hopes. Então você vai ver algumas referências aí, Daniel Hopes, página, tal. São pedaços que eu tirei do livro, deixei no nosso estudo de número 1, eu deixei a referência de 2 livros. Esse é um deles, tá?
que vai falar um pouco mais aprofundado, bem mais aprofundado, sobre cada um desses grupos. E você, se tiver interesse, pode procurar por esses livros, tá bom? Então ele diz o seguinte: o Sinédrio se compunha em partes quase iguais dos príncipes dos sacerdotes, os que tinham servido como sumos sacerdotes e os representantes das 24 classes sacerdotais, dos escribas e dos doutores da lei, e finalmente dos anciãos do povo, leigos, destacados, escolhidos entre os cabeças das principais famílias, aqueles cujas filhas tinham o direito de casar-se com os sacerdotes. Então o sacerdote só poderia se casar dentro dessa classe sacerdotal, salvo quando tivesse aí as filhas dessas pessoas importantes da sociedade, que também abriu-se uma exceção para isso. Os dois partidos principais, os fariseus e os saduceus, eram representados no Sinédrio, mas o último possuía maior influência, ou seja, os saduceus que eram mais ligados ao templo, que tinham a sua maioria era composto, né, exclusivamente por pessoas adinheiradas, pessoas que tinham boa condição financeira. Então, nós falamos aí sobre qual era a função do Sinédrio, o que era o Sinédrio, quando ele vem, qual era a sua função e quem compunha, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o governo romano, um pouquinho mais porque nós já falamos também no nosso estudo de número 1. Nós vimos que quando no processo lá da helenização, depois da saída do governo Seleuca, né, dos Seleucidas, então entra o governo romano um pouco depois. O governo Macabeu, que era do povo judeu, durou um tempo ali, quando conseguiram tirar os Seleucidas, e depois entra então o governo romano que entra dando continuidade à forma de governo grega, né? Então, só relembrando aquilo que nós já vimos. O império, que dominava grande parte do mundo na época, dominava sobre o povo judeu, dando-lhes algumas liberdades religiosas, mas também cobrava deles impostos, né? Então, mais um trecho do Daniel Hopes, ele diz que a situação na província da Judéia era, na verdade, muito mais complexa do que em outras partes, em vista das ideias muito especiais dos judeus com respeito à autoridade política e seus direitos. Para o romano, assim como para o grego, dos impérios helenistas, o Estado representava o princípio governante essencial. Então, tudo estava ali ligado à cidade-império, estava ligado ao Império Romano. O Império ele arrogava-se o direito de impor regras sobre a vida dos súditos, segundo os seus maiores interesses. A religião e a nacionalidade eram reconhecidas enquanto permanecessem como instrumento do Estado. A religião e a adoração religiosa, de acordo com a fórmula estabelecida pelo Estado, era um dever cívico. Em resumo, César controlava Deus. Entre os judeus, dava-se justamente o contrário. Deus engolia César. Então nós temos aí um problema que se estende até a destruição de Jerusalém, até a perda da paciência do governo romano, onde vai lá e destrói tudo. Mas nós temos aí uma tensão enquanto isso, desde que eles assumiram, porque o governo judeu era o olhar com que o povo judeu tinha para essa questão política era teocrático. Então era Deus que cuidava, era Deus que mandava, não só nas questões religiosas, mas Deus mandava em toda a forma de se viver, era Deus quem governava. O governo era por meio da religião. As questões políticas partiam das ideias religiosas, né? Então, existia um confronto nesse sentido. Porque Roma mantinha a liberdade, mas ela queria ter o controle sobre a vida do indivíduo, inclusive sobre a religião. Como nos nossos dias, é dizer assim, olha, a religião é boa, mantém aí, desde que ela não prejudique, né? Desde que ela não se volte contra mim. Além disso, tinha também algumas questões religiosas do culto ao imperador e tal, que foram colocadas lá e aceitas, né? No caso de Herodes, o grande Herodes, foi quem trouxe essas coisas do culto ao imperador, quem conseguiu estabelecer isso. Por isso tinha aqueles que já eram a favor disso e aqueles que eram também contra, aqueles que enxergavam os benefícios e aqueles
mais radicais que eram contra essa postura. Dentro do governo romano, o governo romano estabelecia algumas pessoas, né, alguns prefeitos, governadores de determinadas regiões. Depois de Herodes o Grande, que nós vamos ver, isso foi dividido por alguns de seus filhos, né? Dos 4 filhos, 3 assumiram: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, como nós vimos no estudo de número 1. E no lugar de Herodes Arquelau a gente tem Pilatos, que foi prefeito na Judéia, na Samaria e na Idumeia, em lugar de Herodes Arquelau, porque Herodes Arquelau foi deposto, ele governou até o ano 6 e depois foi exilado, né? Sequencialmente, depois do seu exílio, 4 prefeitos, 4 outros governadores governaram ali até que Pilatos assumiu o cargo em 26, aí foi de 26 até 36 depois de Cristo. Herodes Arquelau, que não conseguiu ter uma postura política, teve uma postura que não caiu na graça do povo, tanto os samaritanos quanto o povo judeu, foi reclamar com o imperador, falou: não tem condições, não dá para esse cara ficar lá, e enfim tiraram. Depois de algumas tentativas, tiraram ele. Foram depois mais 4 prefeitos até que chegou Pilatos. Por que de Pilatos e não do outro? Dos outros? Por que nós falamos mais dele? Herodes Arquelau é mencionado em Lucas. Posteriormente, nós só vemos Pilatos. Então, por isso a gente fala mais dessas figuras que aparecem no texto, né? Não das que estão ali obscuras. Pilatos administrava os impostos, fazia julgamentos dos assuntos concernentes à religião, à relação de Roma com as regiões por ele administradas, e controlava os motins. Então essa basicamente era a responsabilidade ali de Pilatos. Segundo Flávio José, que é um historiador da época, né, da era cristã, do começo, sua relação com os judeus não era boa, por causa de sua venalidade, sua violência, seus roubos, seus assaltos, sua conduta abusiva, as frequentes execuções de prisioneiros que não tinham sido julgados e uma ferocidade sem limites. Então isso é o que Flávio José traz, né, dizendo: olha, o Pilatos ele era desse jeito. Quando a gente lê ali nos evangelhos, eu não consigo ter essa impressão dele. Mas é claro que é um historiador da época que traz algo muito maior, tem um olhar muito maior sobre a experiência de governo desse homem, né, de Pilatos. O texto ele é claro ao dizer assim: olha, ele foi julgar Jesus, ele não chegou a um motivo de acusação de Jesus. Ele tentou isso com Herodes Antipas, Herodes também liberou Jesus, né? Então nós vemos esse episódio onde a gente consegue absorver um pouco mais dessa história por meio dos evangelhos. Herodes o Grande, né? Que foi o filho de Antípater, que foi colocado como rei na Judéia. Nós vimos isso no estudo também número 1. Ele era representante do povo judeu perante Roma, né? Ele que era idumeu, né? E supostamente sua família, ele tinha se convertido ao judaísmo, né? Ele foi patrocinador do segundo templo, que começou ali no ano 20 antes de Cristo. Ele era o responsável por eleger o sumo sacerdote, né, o que contrariava a lei tribal, porque deveria ser descendente de Arão, caso lá dos asmoneus, né? Então não era ele quem tinha que se intrometer nessas questões, mas acabava se intrometendo, e com o apoio de Roma, né? Porque precisava dessa figura que fosse colada, que fosse parceira de Roma e estivesse no meio do povo. Ele reinou do ano 37 até o ano 4 a.C. Ele estava presente ali no nascimento de Jesus, né? Herodes Antipas foi um dos filhos dele, foi um dos 4 filhos. Ele foi prefeito da Galiléia e na Pérea. Ele administrava a região debaixo dessa liberdade romana, assim como os outros. Foi contemporâneo de Jesus no tempo de seu ministério, mas teve pouco contato com ele, né? É interessante porque quando Pilatos manda Jesus para Herodes, ele fala assim: até que enfim eu vou conhecer, né? Sendo que Jesus cresceu e grande parte do seu ministério foi na região da Galiléia, onde
Quem era o prefeito, o administrador, era Herodes Antipas. É, decapitou João Batista a pedido de Salomé, que era filha de Herodias, que fez o pedido instigada pela sua mãe. Tá? É um episódio onde Herodes Antipas está vendo a menina dançar numa festa diante de outros. Né? Ele vê Salomé e fala assim: pede e eu vou te dar, se você quiser. A mãe dele, Herodias, que era casada com Filipe, que deixou Filipe e foi casar com Herodes Antipas. E essa relação não era uma relação boa, então João Batista foi quem disse, afirmou isso, e foi contra isso, né, essa postura. Então, Herodias não gostava de João Batista, e aí Herodes tinha um receio, né, dele. Não é que ele gostava, mas ele tinha um receio, tinha meio que um medo de João Batista por causa do seu crescimento rápido, né, sua fama que cresceu rápido. Mas ainda assim foi lá e fez o que Salomé pediu, instigado por Herodias, e cortou a cabeça de João Batista e entregou, né, para sua mulher. Outros grupos da época, né, que eram os fariseus, muito citados. Suas origens remontam aos Hassidim. Os Hassidim, que foram dos grupos conservadores da época dos Macabeus, que também proporcionaram, né, incentivaram, ajudaram na revolta dos Macabeus. Era um grupo conservador. Segundo Joséfo, eles aparecem por volta do ano 160, justamente no momento lá da revolta dos Macabeus, né, que é eles aparecem entre 160 e 143 a.C. Podem também ser considerados o povo do livro, né, da Torá, dos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Porém, eles criam que a lei oral deveria ser considerada de igual autoridade. Então, o que era essa lei oral? Né? Eu coloquei que a lei oral foi supostamente dada a Moisés e passada adiante oralmente, tornando-se então uma tradição. Do mesmo jeito que Moisés recebeu a lei escrita, que ele escreveu, Moisés também recebeu uma lei oral. E essa lei oral, que não foi escrita, era passada tradicionalmente. Então, os fariseus, um destaque deles é esse: eles surgem nessa época, eles vêm de um grupo conservador, eles são agarrados tanto ao livro quanto à tradição oral. Então, não eram um partido político, mas uma seita religiosa. Eles frequentavam as sinagogas e tinham como parte do seu grupo os escribas. Seu nome significa separados, né? Uma das traduções dos nomes, dos significados. Estavam totalmente dispostos a morrer por seus ideais. Eram pessoas fervorosas naquilo que criam. Eles dialogavam sobre as leis e a vida do povo. Era gente que estava no meio do povo. O povo tinha maior acesso a eles por causa da sinagoga. Né? Então, por causa dessa discussão, dessa relação constante com o povo, era considerado uma religião democrática, né? Um grupo democrático. Grupos da época. Outro grupo era dos saduceus, composto aí por ricos, sacerdotes e oficiais do templo. Eles criam exclusivamente na Torá. Então, diferente dos fariseus, os saduceus eram mais conservadores nesse sentido, de alguns aspectos religiosos, não todos, né? Eles desconsideravam a tradição oral, era um grupo ligado ao culto no templo e nesse aspecto considerado então conservador. Então era um grupo ligado à Torá, ligado ao templo e composto por ricos. Vocês percebem que os fariseus estão ligados às sinagogas, que eram as pequenas congregações, né? E enquanto os saduceus estão ligados ao templo. Essas sinagogas, essas congregações, esses lugares menores onde a palavra era lida, onde a Torá era lida, né, e ensinada constantemente, isso remonta ao exílio. Na época do exílio é quando, sem o templo, eles criam essa forma. E aí que os escribas têm uma importância, os escribas que fazem parte lá dos fariseus têm essa importância nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar deles também. Então os saduceus não criam na ressurreição. Tem um episódio com Jesus bem interessante, onde o texto deixa isso muito bem claro na própria Bíblia, né? E eles vinham como uma bênção, porque não criam na ressurreição.
o que é o benefício para eles então? O benefício é a riqueza nessa vida, né? Então as posses dessa vida eram para eles as bênçãos divinas. Por esse motivo, eles não tinham muitas dificuldades em pactuar com Roma, como anteriormente foram com os Seleucidas. Então, antes, né, já na sua formação, eles já tinham essa facilidade lá com os Seleucidas por causa do que criam. A forma com que se crê influencia muito na forma como se vive e se administra todas as coisas, inclusive tendo poder as questões políticas. Certamente a rivalidade entre fariseus e saduceus segue desde as controvérsias entre helenistas e ortodoxos. Helenistas e ortodoxos que também estão presentes lá nessa revolta dos macabeus. Ainda que parte dos saduceus era composta por sacerdotes, nem todos os sacerdotes eram saduceus, né? E nem todo saduceu era sacerdote, nem todo sacerdote era saduceu. Outro grupo da época eram os zelotes. Então, os zelotes surgiram no ano 6 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, considerando-se os verdadeiros filhos espirituais dos macabeus. Então, eles se colocavam dessa forma, então, que eram os verdadeiros filhos espirituais dos macabeus. Os macabeus foram violentos, os macabeus foram revoltosos, os macabeus eram zelosos quanto à sua religião, estavam dispostos a ir violentamente fazer isso acontecer com os próprios braços. Então os macabeus os zelotes vão trazendo isso agora no tempo de Jesus, né, pós o nascimento de Jesus. O Dr. Pfeiffer coloca a situação resumidamente nessas palavras. Como os fariseus são os herdeiros dos Hassidim, assim os zelotes são os herdeiros dos macabeus. Então eles eram patriotas e violentos, se negavam a pagar tributos a qualquer rei, dizendo que seu único rei é o Senhor e era Deus. Tinham devoção apaixonada pela Torá e estavam dispostos a morrer por ela, e acredito que também a matar por ela. Segundo José, eles eram a ala militante do farisaísmo, então eram ativistas, né? Alguns suspeitam que alguns dos discípulos de Jesus fossem, no mínimo, simpatizantes dos zelotes, como no caso de Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, podendo ser derivado de sicários, né? Que também os zelotes eram conhecidos por sicários, outro nome usado lá para o grupo. Certamente Simão, o zelote, era zelote, né? Então, agora a gente não sabe que envolvimento esse discípulo de Jesus tinha com os zelotes. Se era simplesmente um simpatizante, foi conhecido por isso, se era alguém envolvido, mas não tão bruto nesse sentido, não sabemos. Né? E Judas, menos ainda. Os escribas eram conhecidos também como doutores e mestres, quando Jesus, né, nos textos é usado, doutores e mestres, estão tratando sobre os escribas, estão mencionando os escribas, eram homens especializados no estudo e na explicação da Torá. Então essa era uma profissão, eles faziam isso profissionalmente. Daniel Hopes relata que a Torá era a proteção de Israel. Todas as esperanças israelitas repousavam nela. Era, portanto, essencial escrutinizá-la, magnificá-la, sondar todos os seus ensinos e fazer dela o verdadeiro alimento espiritual do povo escolhido. Foi assim que passou a existir a classe dos escribas, ainda durante o exílio na Babilônia, como eu disse antes. Tratava-se de uma classe que veio a ter um crescimento notável. Então, eles se desenvolveram como uma profissão, era um povo que tinha essa função, né? Eram doutos, eram mestres e sabiam escrutinizar, né, e exaltar a Torá. Uma minoria era partidária dos saduceus, então tinham alguns que eram ainda partidários deles, e também dos essênios, né? Mas a maioria estava lá entre os fariseus. Os essênios são um dos grupos que nós não vamos mencionar aqui, porque não são mencionados na Bíblia, mas é um grupo bem interessante se você quiser pesquisar a respeito.
os publicanos. Quem eram os publicanos? Ou cobradores de impostos, né? Eles cobravam impostos para Roma. Existiam duas classes deles, a dos romanos e a dos judeus, que cobravam impostos do próprio povo. Você imagina como que era um judeu cobrando imposto do próprio judeu diante desse ambiente. Então, por isso também eram muito mal vistos, né? O segundo grupo, então, era visto como traidor, e também tinha a questão de corrupção. Eles lidavam com esse dinheiro e tal, envolvia bastante corrupção. Eles cobravam mais do que era devido, enriquecendo com isso. Segundo ainda Daniel Hopes, o próprio nome era sinônimo de pecador público, criatura desprezível, réprobo da sociedade. Podiam ser vistos em toda parte. Ele dá algumas características de como eles eram, né? Com a vara na mão, um prato de latão no peito, vasculhando os recipientes, os fardos, com seus modos suspeitos. Jesus tem contato constante com pessoas do grupo, tendo inclusive um como discípulo e apóstolo, né? Então, Jesus estava ali lidando com pessoas desses grupos, tendo dentro dos seus discípulos representantes deles. Samaritano não era necessariamente um grupo político, uma profissão, como cobrador de impostos, como um escriba. Não era um grupo religioso, como uma seita, né? Como era o caso dos fariseus. Não estava tão ligado à questão religiosa e política como os saduceus. Não era político como os zelotes. Os samaritanos eram o povo de Samaria, né? E Samaria foi a capital do Reino do Norte após a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino era unido. Quando Salomão morreu, o reino se dividiu. Foram 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, né? O sul na região da Judéia e na parte do norte, onde a capital era Jerusalém, e na parte do norte a capital era Samaria. A região do norte de Israel foi promíscua em sua relação com Deus. A gente vai ver a história, a região do sul, ela vira e mexe, ela se converte, ela se volta, se arrepende. A região do norte não. A região do norte é muito dura, né? Poucas vezes se quebranta. Quando foi dominada pela Assíria antes, uns 2 séculos antes da Babilônia, né? Tomar conta lá da região do sul. Então os assírios levaram cativo o pessoal do norte e lá se constituiu um povo mestiço. Então eles já tinham essa facilidade com essa saída da Assíria, se mesclaram não só na questão sanguínea, racial, mas também de crenças, né? Então, além das questões, eles atraíram ódio porque apoiaram também os Seleucidas. Então lá, quando teve essa revolta lá dos Macabeus, eles apoiaram os Seleucidas. Aí foi o fim da picada dessa história de revolta, de raiva, né, dos judeus contra os samaritanos. E posteriormente, eles que tinham, na época, como não adoravam no templo de Jerusalém, eles fizeram seu próprio templo no Monte Gerizim, né? Então, que depois, mais na frente, ele já é destruído. Quando Jesus está lá, só tem, nessa época ele encontra uma mulher, né? Está lá em João 4, já não tem mais o templo, simplesmente o monte. Mas nessa época ainda, eles aceitaram transformar o seu templo lá num templo helenístico. Então, são vários motivos aí que eles tinham essa raiva, esse ódio, né, em relação aos samaritanos. Então, só voltando aqui, não falamos de todos os grupos, existem ainda alguns grupos que, se você pesquisar, se você for ler os livros que eu sugeri, você vai encontrá-los, tá bom? Agora a gente vai entrar na questão de Lucas, né? Como nós vimos lá no nosso estudo número 1, nós precisamos estudar a respeito do autor, né, da data que foi escrito, o que estava acontecendo ali em volta, para quem foi escrito, qual que era o objetivo, né? Isso faz parte, são algumas perguntas que a gente faz para o texto para poder interpretá-lo bem. Nós fizemos um exercício no nosso encontro de número 1, nosso estudo. Quem foi Lucas? Foi companheiro de Paulo. Pouco se sabe a respeito desse personagem, que é mencionado pelo nome somente 3 vezes, né? Aí estão os textos, os versículos onde ele é mencionado. Ele é mencionado por alguns pais da igreja como sendo de origem síria,
sendo natural de Antioquia, ou seja, ele não era de origem judaica. Então, a linguagem e as preocupações dele não vão ser direcionadas necessariamente ao povo judeu. Tá? Isso já nos diz alguma coisa. Alguns creem que ele se juntou ao apóstolo Paulo em Troade, a referência do versículo, e dali por diante ele acompanhou em outras viagens. Lucas acompanha o apóstolo até a sua morte. Também outro versículo onde vocês podem conferir. Então, Lucas foi alguém que caminhou, encontrou com Paulo provavelmente em Troade, caminhou com ele durante um bom tempo, até estava presente lá até na sua morte. Lucas, que era médico, e um detalhe interessante que nos ajuda a justificar a autoria do seu evangelho é a linguagem médica. Então, a gente vai perceber que Lucas, no evangelho e em Atos dos Apóstolos, ele sempre, como a gente percebe que foi ele que escreveu, porque a gente sabe que ele era médico, e na linguagem ele deixa ali alguns indícios nesse sentido. Vamos ler um pouquinho agora do Evangelho. Nós vamos entrar hoje somente nos primeiros 4 versículos para que a gente compreenda essa questão da autoria, né, do destinatário, da mensagem, qual que era o objetivo. Então, vamos ler. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Versos 1 ao 4. Então, aqui a gente já sabe, né? A gente já percebe, Lucas não andou com Jesus. Lucas fez uma investigação, esse foi o seu método. Ele escreveu, ele montou isso destinado a uma pessoa, que foi esse excelentíssimo Teófilo. E tem aqui também já, a gente já encontra qual foi o objetivo, né? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então vamos lá, a gente sabe da autoria, apesar do nome não aparecer, ele é reconhecido sem rejeição pela tradição cristã. Então, fora aquilo que a gente não encontra na palavra, nós recorremos à tradição. Pela tradição, ele é validado, ele é endossado como autor. Parte do que é usado para justificar a sua autoria são o fato de ele ser um médico, e o texto é uma produção de estudioso, pesquisador. Então, o médico teria mais facilidade nesse sentido, como um médico exige muito estudo, né, para ser um médico. A linguagem médica, ou de quem se importa com os doentes, é outro fator. Ocultar-se em Atos também é uma das características, já que é nítido ser Atos a continuação do trabalho iniciado no primeiro livro. Então, se você tiver a curiosidade de ler o comecinho de Atos, você vai perceber isso. Data e ocasião. Provavelmente escrito no ano 63 depois de Cristo. Por que se crê que foi essa data? Pelo fato dele não mencionar a morte do apóstolo Paulo, que foi em 67 depois de Cristo, e nem a destruição de Jerusalém, que alcançou, que foi completa, né? Não teve seu início, mas foi completa no ano 70 depois de Cristo. Aí nós temos algumas perguntas, né? Para quem foi escrito originalmente e qual foi o objetivo? Então foi escrito, como vimos, para o excelentíssimo Teófilo. O objetivo era dar por escrito uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o texto já nos traz, o próprio texto nos responde isso. Qual o método de formação do texto? Então ele mesmo diz, né, a curada investigação. Lucas usou materiais que haviam sido desenvolvidos anteriormente, outros escritos, no caso. Certamente ele usou o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Isso a gente sabe pela tradição. Igualmente outras duas fontes, que foi a fonte que é a designação dada a um suposto documento que contém material usado tanto por Lucas quanto por Mateus. Então Mateus e Lucas usaram dessa fonte da época, o que nós conhecemos por essas letras, né? Não é encontrado, Marcos não usou a fonte Q, e L
que é a designação do documento, do qual supõe que Lucas tenha obtido um material que é peculiar ao seu evangelho. Também ouviu muitas pessoas, certamente no período em que o apóstolo Paulo esteve preso na região da Cesareia. Então foi um período de 2 anos. Então Lucas foi atrás das fontes escritas. Lucas foi atrás das pessoas que presenciaram, que testemunharam e que contaram para ele. Então, isso faz com que esse evangelho seja uma produção fantástica, né? Ele tem sido chamado o mais belo livro do mundo e, juntamente com Atos dos Apóstolos, é considerado o mais ambicioso empreendimento literário da Igreja na Antiguidade. Se tais expressões de louvor podem parecer extravagantes, elas pelo menos ajudam a preparar as pessoas para um estudo de uma obra que é, sem qualquer dúvida, uma porção muito significativa da Bíblia e uma das obras primas da literatura antiga. Então agora fizemos toda essa introdução nos 2 estudos, né? E agora nós já entramos nos primeiros 4 versículos, identificamos o propósito, identificamos ali o destinatário, né? Algumas coisas que já vão nos ajudar nos nossos estudos. Em síntese, o que vimos hoje, tratamos um pouco sobre a forma de governo romano, vimos alguns grupos políticos, religiosos e outros que serão mencionados ao longo dos evangelhos. Alguns grupos resistentes na época não foram citados, como eu disse, né, no caso dos essênios e da religião romana, assim como não foram tratados os governos de Herodes, Arquelau, não em detalhes, nem do seu irmão Filipe, né? Nós vimos um pouco sobre o autor do evangelho, que será estudado, assim como sua data, propósito, destinatário. Na prática, o que eu proponho? Né? Observando todo o trabalho de Lucas, tudo que ele fez nesses 2 anos para montar fidedignamente seus escritos, tendo por finalidade o discipulado de Teófilo, que é o que nós vimos, né? Ele objetiva o amadurecimento de Teófilo na fé. Então eu quero que você pense um pouco sobre suas relações, seja como alguém que é discipulado ou que é discipulador, e reflita se um exercício parecido a esse que Lucas fez para Teófilo é feito para chegar à maturidade da fé, tanto de você com alguém ou de alguém com você. Uma observação, né? Não deixe de comentar abaixo aí no vídeo, coloca sua experiência, suas coisas nos comentários, tá bom? Por favor, curta, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe aí usando as hashtags Cave Mais Fundo, hashtag Vem Pro Dom, hashtag Igreja que Serve, tá bom? Que Deus abençoe e siga conosco nos próximos estudos.